Olá, esse é o quinto vídeo do nosso mini curso da série A Era de Ouro da Pirataria. E aí, para finalizar, né, esse curso gigantesco que a gente fez de mais de 5 horas e tanto, e aí com Davi, Iris e eu, Aaron. Para finalizar, a gente vai tratar do último caso de vários, se vocês quiserem procurar depois. A gente vai deixar, como sempre, na descrição dos vídeos. E dessa vez a gente vai falar sobre o capitão Henry Avery, que é uma questão um pouco anterior à que a gente estava trabalhando. Para contextualizar, a gente pode começar do pressuposto de que essa pirataria ela vai se formar um pouco anterior ao período que a gente está acostumado de Era de Ouro, que vai de 1713, ou 1697 a 1726. Mas eu trouxe algumas coisas aqui, algumas imagens e algumas listas para a gente entender esse contexto. E tomando como base, obviamente, dessa metodologia que a gente está utilizando, dos livros e dos relatos do Charles Johnson, que é o principal livro, né, que a gente está tratando desde o início do curso. Nesse capítulo, que é o primeiro, né, o primeiro capítulo do livro do Henry Avery, por que que eu deixei por último? Porque ele é um caso à parte, ele é um caso diferente dos outros que a gente está habitualmente acostumado, porque ele vem um pouco antes e ele é considerado o rei dos piratas. E essa denominação, esse título que ele vai ganhar, não é à toa. E também é diferente do Barba Negra, é diferente do William Kidd, que a gente tratou depois, nos vídeos passados. Se você não viu o vídeo passado, tem vários aí no canal. Como sempre, né, a gente vai deixar essa indicação de leitura, é uma indicação muito boa, inclusive, para se você quiser aprofundar mais no assunto. E por acaso a gente não vai conseguir abordar tudo, porque é muita coisa. Então, se caso você queira analisar melhor isso, tem a descrição dos vídeos, a fonte e a bibliografia. Eu trouxe alguns relatos, né, para a gente começar com o Henry Avery. Quem era o Henry Avery? Por que que ele era considerado o rei dos piratas? Bom, ele vai surgir um pouquinho anterior ao que a gente está acostumado. Ele vai surgir em 1690, 1695. Ele vai ser um cara que vai nascer em Londres, como todos os outros piratas, os mais famosos, né, dessa era de ouro. Porém, a gente vai ter algumas coisas aqui para estudar, como, por exemplo, o fim da Guerra de Sucessão Espanhola, em 1697, que é denominado, eu vou pegar aqui a minha cola, né, como Paz de Ryswick, que era um acordo que o Charles Johnson trata, uma aliança entre a Espanha, a Inglaterra e a Holanda contra a França. Essa contextualização ela vai surgir em um momento de guerra por possessões nas Américas. E aí eu separei alguns mapas, né, algumas imagens, para a gente correlacionar com isso. Como sempre, né? Tem que tratar o mapa. Vocês estão vendo aí. Bom, essa porção toda que a gente vai trabalhar aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui ah, nessa no Caribe. O Henry Avery, ele vai surgir, né, na Inglaterra, em Devonshire, que é o condado de Devon, na Inglaterra. Ele vai surgir como muitos outros, ele vai participar da pirataria, ingressando na Marinha Real e alcançando postos subsequentes. Mas o que o Charles Johnson trata é que a fama dele vai superar essas outras histórias, porque ele vai roubar um comboio indiano do Gran Mongol, né? Que estava saindo, né? Eu vou pegar o mapa, saindo saindo da Índia, né? Saindo daqui, ó, é do Império Mongol e vindo para cá. Então ele intercepta o barco nessa região no Oceano Índico.
Esse roubo dele vai ser um dos roubos mais lucrativos da época e que o Charles Johnson vai tratar que ele, as histórias dele foram aumentadas a mais, né? As histórias dele foram fantasiosas. Tanto é que em Londres vai surgir uma peça de teatro chamada O Pirata de Sucesso, que vai ser escrita por outro Charles Johnson, ou pelo menos um outro, é, um outro nome, que a historiografia também não entendeu direito se era a mesma pessoa ou não, né? Então, por mais que pareça que seja esse outro Charles Johnson, ou o Daniel Defoe, como a gente já tratou anteriormente, é muito difícil a gente bater o pé e falar que era ou não era. Se você quiser identificar, ou se você quiser interpretar como sendo, né, a mesma pessoa que escreveu Pirata de Sucesso, que é uma história sobre o Henry Avery, e esse livro aqui, que é um compêndio de várias documentações, fica ao seu cargo, né? Mas a pesquisa, ela leva a isso, ela leva a... Quem fala isso, na verdade, é o Woodard, né? O Colin Woodard. Ele vai falar que esse autor do Charles Johnson, entre três que existem, que um é dramaturgo, um é escritor e o outro era um oficial da Marinha, não sendo a mesma pessoa, porque é um nome comum, né? Charles Johnson, até hoje deve ter. Então era muito comum esses nomes e que não se sabe direito a autoria. Ele vai falar, no livro, né? Que o Avery, ele acumulou tanta riqueza que ele passou a ser considerado um rei. E isso não é à toa, o rei dos piratas não é à toa, porque ele tinha principados na África, principalmente em Madagascar, como a gente já viu nos vídeos anteriores, que era um entreposto pirata muito bem localizado por causa da costa africana, né? A costa oriental da África. E era muito bom como refúgio. E esses assaltos na Índia, né? Nesse lado de cá, aqui, ó. O Madagascar fica aqui, né? Eu vou diminuir aqui. Madagascar fica aqui e essa baía toda aqui, ou essa pelo menos o Mar Atlântico, o Oceano Atlântico, ele fica protegido aqui atrás. E o assalto aqui no Oceano Índico, ele era muito mais recorrente, ele era muito mais frequente. Para a gente entender isso, ele traz um contexto histórico, né? Que eu até poderia ler. Ele fala que o Henry Avery nasceu no oeste da Inglaterra, perto de Plymouth, em Devonshire. Criou-se no mar, empregando-se muito jovem em navios de mercadores. Então, ele começou como marinheiro, como muitos a gente já viu. Ele começa como marinheiro, mas a índole dele vai superar esse caráter social. É, perdão. Sendo oficial de bordo em várias longas viagens comerciais. Isso foi antes do Acordo de Paz, de 1697, que é esse acordo entre a Inglaterra e a Espanha. Os franceses, e aí a gente tem que destacar a imagem dos franceses, que a gente não tratou ainda. Os franceses traficavam com os espanhóis dos assentamentos no Reino do Peru. E a gente vai voltar para o mapa, não sei nem porque eu tirei o mapa. A gente vai voltar para o mapa. Ele traficava no Reino do Peru, né? Aqui atrás, que era pegava essa porção toda aqui, Venezuela. Então geralmente era aqui em cima, né? Aqui em cima. O Reino do Peru era isso aqui tudo porque era o Império Inca. Se você se recorda, o Império Inca todo pegava essa porção aqui. Depois que foi conquistado pelos espanhóis, eles se apropriaram do território. O esse tráfico entre os franceses e os espanhóis era proibido, né? Era proibido até em tempos de paz. Porém, os franceses, eles entram nesse mundo de exploração marítima muito depois dos espanhóis, muito depois dos ingleses, e o jeito que eles vão conseguir possessões nas Américas, né, para conseguir pelo menos uma parte desse lucro, vai ser roubando e assaltando os outros navios das nações inimigas. Nesse caso, os portugueses, como aqui a gente tem no Brasil, no relato do Hans Staden, eu vou voltar no Hans Staden, porque em 1550, 1558, quando ele estava aqui, ele conta que os franceses eram inimigos dos portugueses, aliados dos tupinambás, que eram contra, ou pelo menos eram inimigos dos tupiniquins.
Então era uma briga entre Rio de Janeiro e São Paulo. O de São Paulo eram os Tupinambás e do Rio eram os Tupiniquins. E os franceses faziam acordos com os Tupinambás. Eles tinham um certo comércio entre esses indígenas. A França, ela era muito temida porque ela tinha uma armada muito boa, mas não era uma armada oficial, era de corsários, a maioria corsário. Então não eram muitos piratas, digamos assim, né? Como a gente entende a pirataria, como ele foi analisado. Eles eram corsários, corsários instituídos pelo rei, e aí é só essa prática que vai permanecer. Então a França ela vai querer ocupar um espaço que foi de quase 150 anos depois, ocupado pelos espanhóis. Então, a França, por exemplo, ela vai conquistar o Canadá, que fazia parte de um território inglês, e vai ter diversas brigas. A França vai financiar as 13 colônias americanas para fazer a independência contra a Inglaterra, em 1776. E aí a gente consegue lembrar também, fazer esse paralelo, que a França faz a revolução dela contra o absolutismo em 1789. Já é no finalzinho, muito, muito no final. Então, essa prática corsária, essa prática, eu vou voltar no mapa aqui, para a gente entender a França. A França, ela tem diversos portos, né, para sair aqui para o mar. Um dos principais ficava aqui entre o estreito, entre Londres e a França, chamado Canal da Mancha. A gente tem outras saídas para o mar, então a maioria das frotas francesas que saíam para o mar, eles tinham essa condição de formar um império marítimo. E é o que vai acontecer. Muitas dessas possessões aqui, né, a gente está no mesmo meridiano, né? A França aqui, se a gente correr para cá, a gente tem no Canadá. Então, aqui, ó, Quebec, Montreal, Toronto, subindo aqui o rio Mississippi, na Louisiana, New Orleans, subindo aqui esse mapa até o Canadá, era de possessões francesas, assim como aqui embaixo. O Haiti, Porto Príncipe, essas outras ilhas que foram dominadas pelos franceses, ó, Martinica, a gente tem aqui a própria Guiana Francesa, aqui a Guiana Francesa. Então, a França ela vai ocupar esse território geopolítico nessa região muito tempo depois dos ingleses. Então, eles vão ter que fazer embates, eles vão ter que fazer contravenções contra os tratados de paz. Então, quando o Charles Johnson fala aqui assim, ó, os franceses traficavam com os espanhóis dos assentamentos no Reino Peru, algo que não lhes era permitido fazer nem em tempos de paz. Ali, os únicos autorizados a comerciar são os espanhóis natos. Mercadores estrangeiros só podem se aproximar da costa na condição de prisioneiros, os estrangeiros. O cumprimento da lei é garantido por uma armada especial chamada Guarda de la Costa, que era espanhola, que ficava percorrendo o litoral, ela ficava percorrendo esse litoral aqui, ó, né? Essa porção toda aqui, antes do Panamá, para proteger essas possessões espanholas, porque tinha muito comércio. Então, a gente, para entender essa geopolítica, por que que elas ficavam protegendo essa área? Porque saía daqui, ó, da Bolívia, em Potosí, uma grande quantidade de prata. Então, eles subiam isso aqui tudo para chegar aqui na Venezuela e exportar essa prata. Então, era uma distância para ser percorrida gigantesca, gigantesca. Eles transportavam essa prata até aqui em cima, até o porto de Caracas, para poder levar para Sevilha. Então, essa região aqui, né, essa região aqui do Caribe, ela era muito disputada nesse período de 1600, que é o período de maior intensidade de tráfico mercantil. Então, os franceses, né, que não tinham tratado de paz com os ingleses sim, os ingleses tinham uma rivalidade ferrenha com os espanhóis, né? Os espanhóis, eles queriam fazer esse protocapitalismo, né, esse acúmulo de capital, para poder chegar à Espanha. O que vai acontecer é que os franceses, para tomar essa região aqui, eles vão
enviar armadas, né, que estavam fora da legislação, perdão, entre a Espanha e a Inglaterra. O, Apesar de serem perseguidos, né, por essas alianças, os franceses eram temidos no mar. Eles ficavam cada vez mais ousados, comerciando descaradamente com contrabandistas locais. Vinham, entretanto, armados até os dentes. Os franceses eles eram considerados impietuosos, eu não sei o termo. Não. Eles eram cruéis, né? Mais cruéis do que os Uhum. outros. Diante da ineficiência dos soldados, a Espanha resolveu contratar 2 ou 3 navios de guerra estrangeiro para fazer o serviço. E vão recorrer à Inglaterra, que nesse momento estava no Tratado de Paz de Ryswick. Então, era um tratado de paz entre a Inglaterra e a Espanha. Em Bristol, na Inglaterra, uns mercadores se interessaram pela empreitada de proteger esse litoral do Caribe, acertando o preço através de um agente da Espanha. Equiparam 2 navios com mais de 30 canhões e 120 homens. Tudo isso, né, com essa armada toda espanhola, cedida pela Inglaterra, vão proteger os mares contra os franceses. Abasteceram os porões de mantimentos, colocaram os portos, e dentro dessas armadas, com 120 homens, estava o Henry Avery. O Avery era um marinheiro que ele, por causa da índole dele, ele meio que faz um motim entre os outros marinheiros que eram mais cruéis, que eram considerados piratas. Ele faz esse acordo com essa galera e ele toma o navio, ele toma um desses navios. Avery empolgou-se, dizendo que passariam a agir por conta própria e acumulariam grande fortuna pessoal, apossando-se das abundantes riquezas que os aguardavam na costa das Índias, ou seja, mudar a rota entre o Caribe e as Índias, né? Falei demais. Davi quer complementar alguma coisa? Deixa eu falar. Não, tá tranquilo Tá de tranquilo, dar né? continuidade. É, o Avery, por que que ele vai ser tão temido no mar? Porque a gente tem uma característica, veja só, das bandeiras. A gente não tratou das bandeiras aqui, né? As bandeiras, por exemplo, vou voltar aqui, compartilhar. Essas bandeiras aqui, por exemplo, a gente falou do Stade Bonnet, a gente falou do Calico Jack, a gente falou do Bartolomeu Roberts, mas a do Henry Avery era essa daqui, né? Que era uma caveira com 2 tíbias cruzadas. Essa bandeira ela foi popularizada por um pirata chamado Jolly Roger, ou pelo menos não era Jolly Roger, poderia ser Jolly Rouge, que era bonito vermelho, porque era comum os piratas usarem essa bandeira vermelha aqui, ó, por exemplo, para identificar que eram piratas. Então, a Jolly Roger ela não tem esse caráter tão bonito, né? Era a caveira com 2 tíbias cruzadas, mas o que vai se popularizar é do Calico Jack com essas 2 espadas. Tá vendo que cada uma é diferente. A gente tem outras, essas outras duas aqui, ó. Vou mostrar. Essa outra aqui, cadê? Acho que é essa aqui. Essa outra aqui, a gente já tem uma outra configuração. Por exemplo, essa daqui com coração era do Barba Negra, né? Tem essa aqui do Barba Negra, essa daqui é do Calico Jack, diversas outras, né? Que é a do Henry Ever, diversas outras bandeiras que eram comuns. Por quê? Porque a bandeira ela é uma comunicação. Ela significa uma comunicação. Então, entre os navios mercantes, com bandeiras entre Espanha, Inglaterra, França, cada bandeira dessa fazia parte de outra situação, né, que era de comunicar. Então, a partir do momento que o navio mercante colocava essa bandeira em alto mar, significava que ela estava pronta para roubar, pronta para fazer esse ato. Porém, muitos desses piratas não usavam essas bandeiras, né? Muitos piratas roubavam sem essa bandeira. E o Avery, ele vai ser diferente, porque o que que ele vai fazer? Ele vai roubar uma carga de um navio árabe.
Qual era o contexto desse navio? Era um sultão que estava levando uma enorme quantidade de ouro para Meca. Então ele fazia essa peregrinação a Meca, levava todo esse ouro, essas joias para Meca. Nesse percurso, o Henry Avery ataca o navio, sequestra o navio e casa à força com o princesa, a filha do sultão. Ele, com esse dinheiro todo e casado com ela, abre uma postação na África e ele comanda uma armada, ele comanda um porto, ele comanda vários piratas, né? Já no fim da vida dele, pelo menos na metade da vida dele. Ele comanda toda essa armada, então ele é considerado o rei dos piratas, porque muitas coisas passaram por ele, muitas coisas foram instituídas por ele. Como ele era casado com essa mulher, com essa princesa, ele tinha um poderio de armada dos próprios árabes, certo? Então, ele, no final da vida, como a gente vai ver, ele é capturado depois, ele sofre uma, uma emboscada, mas ele acaba fugindo e ninguém sabe do paradeiro dele. Sabe-se que ele provavelmente foi viver em cortiços em Londres, então ele morreu na miséria, acumulou tudo isso e morreu na miséria. Diga aí, Davi. Então, acho um ponto a ressaltar que com Everett, que dá meio que essa virada de chave da pirataria, do que era a pirataria naquele momento, para, digamos, o que seria essa pirataria da Era de Ouro. Porque com Évora que traz diversas características, principalmente as questões armadas e como se roubar, e a forma também lendária com que ele traz, com que ele fica para a historiografia, que, claro, né, o próprio autor, o Charles Johnson, ele fala que as histórias de Avery têm sido um pouco aumentadas porque ele fica com essa figura heróica. É a mesma coisa, digamos, que acontece com Barba Negra, com Kid, então, são diversos aspectos que vão se complementando, e vale ressaltar também um ponto interessante, que é que com Avery que começa esse ideal de grandes fortunas deixadas por grandes piratas, né? Porque tem essa que ele some, falam que ele morreu pobre, também tem a questão que ele pode ter morrido extremamente rico, né? Que ele simplesmente só deixa tudo e vai viver sua fortuna, né? E entre essa questão de onde estaria essa fortuna que ele deixou, ou essa fortuna, digamos, que ele perdeu, que também tem esse lado de que ele fica pobre, ele morre em Sim. curto isso. Então, entra toda essa questão desse ideal pirata de acúmulo de grandes fortunas para viver e se aproveitar, casar com princesas, casar com grandes mulheres, ou casar diversas vezes, aproveitar a vida ao máximo, ou pelo menos fazer destruição o máximo que eles podiam. Então, é até um aspecto interessante a se pensar. Ele organiza esse motim nesse navio que ele rouba, né? Primeiramente. E qual era a astúcia do Ever? Porque ele percebia nos outros marinheiros essa inclinação para a pirataria, essa inclinação para ceder às ordens dos monarcas e ir para a pirataria. Então ele continua assim, por exemplo, antes da hora marcada do levante, né, que eles já estavam para fazer o conspiração, o capitão e os mestres já estavam de quatro ou dormindo em seus quartos, né? A gente não entende desse modo. Os homens que não estavam a par do negócio também foram armando suas redes e se recolhendo. Os conspiradores ficaram pelo convés. Na verdade, a maioria da tripulação estava com Everett. Ele angariou toda essa galera, né? Como é que um navio toma é, toma toma um motim para pegar o barco desprevenido. Na hora marcada, apareceu o bote salva-vidas do Dutchess, que eram dos holandeses. Avery perguntou o que queriam, ouvindo outra pergunta como resposta. O barqueiro berberrão de vocês está por aí? Essa frase era a senha dos amotinados. Avery respondeu que sim, e 16 sujeitos dos mais corpulentos subiram a bordo dizendo que precisavam falar com ele e juntaram-se aos conspiradores. Quando viram que o navio estava em silêncio,
prenderam bem o tampão do alçapão do convés, trancando os marinheiros no porão, os marinheiros legais. Dividiram-se para atacar o vigia, o sentinela, o piloto e quem mais encontrassem pela frente. Feito isso, resolveram não recolher a âncora toda de uma vez, levantando-a aos poucos e saindo do mar sem desordem ou confusão, como se o barco tivesse se soltado por cabos por acidente, sem chamar a atenção dos outros navios parados na baía. A gente faz um parêntese aqui para mostrar que era muito fácil essa corrupção dos marinheiros, porque o soldo era baixo. O soldo desses marinheiros era baixo e a corrupção que se formava, a ideia de melhorar de vida era tão boa que muitos recorriam à pirataria. Então era muito mais fácil fazer isso. Uma fragata holandesa de 40 canhões, porém, se deu conta do que estava acontecendo e seu capitão ofereceu razoável recompensa para quem saísse atrás dos fujões em postos de assalto. O capitão Meiner, do barco holandês, não queria fazer aquilo pessoalmente para não dar a impressão que, cadê? Que assaltava um barco de país amigo, mas também não adianta, não, perdão, mas também não admitia que Avery deixasse a companhia daquela maneira. Esse barco que ele rouba é um barco espanhol e era um barco que estava de um acordo de paz com os holandeses. Esses holandeses que vão atrás desse barco sabiam dessa empreitada, porém tem holandeses desse barco que saem de bote e tomam o navio inglês, com Avery dentro. No barco pirata, o capitão Gibson, a essa altura, despertara com o movimento do barco e o barulho das cordas nas polias e carretilhas. Sem entender o que estava se passando, tocou o sino chamando seu assistente. Avery e outros dois vieram atendê-lo na cabine. Meio dormindo e um pouco assustado, perguntou o que era aquilo. Avery respondeu friamente: nada. O capitão insistiu: alguma coisa aconteceu. O navio está se mexendo. Como está o tempo lá fora? Achava que a corrente ou a ventania poderia ter se soltado, ou a ventaria, não sei o que é ventaria, perdão, acho que é algum tipo de corda, né? Havia se soltado e a âncora que estava presa no barco tinha se soltado, sem que a tripulação tivesse se dado conta, de tão embriagada que os marinheiros estavam, que ninguém percebeu. Não, não, não houve nada disso, reagiu Everett. Estamos no mar, com vento firme e tão bom. No mar, reagiu o capitão, não pode ser. Todo esse relato que o Charles Johnson traz, ele pode ter criado, ele pode ter escrito isso daqui como se fosse uma coisa da cabeça dele. Como é que ele ouviu? Como é que ele sabia disso tudo em tempos tão remotos, né? Será que ele criou isso? Não tem como saber. O barco foi tomado, a história dele vai continuando. A gente, eu não vou me alongar aqui lendo o- a história dele, porque é gigantesca a história dele, mas a gente tem dois pontos, por exemplo, que podem ser destacados. Ó. Ele fala aqui, por exemplo, também se ofereciam para ajudar os vencidos a se vingarem, né? Com os nativos pagando, perdão, com os nativos pagando regiamente para aprenderem a organizar emboscadas, assaltos relâmpagos e usar armas de fogo. Todo esse aporte que o Capitão Avery cria, ele vai ensinar aos outros piratas. É por isso que ele é considerado o rei dos piratas. E essa peça que é feita em Londres vai se perpetuar, ou vai perdurar por muito tempo, porque ele fazia parte dessa tripulação, ele fazia parte dessa desse imaginário, eu diria, de cara mal e de cara que ele pensa para o mal. Ele pensa de uma forma diferente, né? E apenas para si. Fala, ele fala também, mas assim, os príncipes piratas viviam temidos por todos e temerosos de tudo. Essa foi a constatação do capitão Woody Rogers quando veio para Madagascar com o Delícia, era o nome do navio. Um navio de 40 canhões.
Ele queria, como tantos outros, comprar escravos para revenda aos plantadores da Batávia. Batávia era a Holanda, na Nova Holanda. Tocou na costa, numa parte da ilha onde há 7 ou 8 anos não aparecia um navio de porte. Encontrou um bando de velhos piratas que não aparecia um navio velhos piratas que moravam lá há 25 anos, com larga prole de filhos e netos brancos, pretos, mulatos e mestiços. Esse relato aqui, ele faz referência a uma dessas tripulações de Avery, que foi abandonada em Madagascar, em uma das ilhas de Madagascar. Esses piratas, cerca de uns 12, né, 15, eles se juntaram a tribos da ilha, né, de populações originárias, ou pelo menos como ele fala aqui, né, de índios ou tribos africanas em Madagascar. Ele se junta com os líderes dessas tribos, casa-se com as filhas desses caras, desses líderes, e tem uma prole, né, de muitos filhos mestiços. Todo esse imaginário que foi feito foi relatado por outros marinheiros que viveram contemporâneo a ele, contemporâneo ao Avery, lá em Londres, porque a gente está falando de 1697 e o livro é escrito em 1724. Toda essa história que foi passada, ele ouviu de alguém. Ele ouviu de alguém. E imagina, numa ilha, na África, uma prole de meninos brancos, né, porque foram mestiços com os ingleses, estavam vivendo como animais, porque eles cercavam as casas com medo de invasões ou com medo de outros piratas saberem dessa localização e irem lá matar ele. A história do Avery, ela é muito singular, porque ela vai trazer esse relato diferente dos outros piratas que a gente estava acostumado. Que, por exemplo, eu separei alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu abrir de novo o mapa. Ó, nessa parte daqui, ó, nessa parte de ilhas entre Madagascar e a costa africana, tinham muitas dessas possessões, por exemplo, francesas, olha aqui, a gente tem ainda francesas. Todas essas ilhas aqui ao redor faziam parte de entrepostos piratas, porque ficavam muito bem protegidas. O Avery, quando ele assalta pelo menos a maior parte aqui, ó. Então, Meca fica aqui. A maioria desses barcos, desses navios que saíam daqui da Índia e vinham para cá, para Meca, eram assaltados e roubados todas as cargas. Só que toda essa tripulação que a gente viu aí, que a gente leu, que sofre de, de, de desterro e de sabotagem dos próprios marinheiros, eles vão vir para cá, eles vão ser desterrados aqui, porque era uma das leis do Código Pirata, era o desterro em ilhas, às vezes, desertas, sem ter o que comer. E eles constituíram família com essas populações dessas ilhas, escondidos por mais de 25 anos, até que uma armada holandesa foi lá encontrar esses piratas já velhos, depois de 25 anos. Então a gente tem uma história gigantesca aí, gigantesca, que se você tiver interesse é só ler, tem que ler o Charles Johnson. Tem o livro dele disponível, inclusive, na internet. O livro fica nos arquivos, você pode encontrar em PDF também, fica à vontade. Mas essa análise toda aqui que a gente está fazendo, né, é preciso ter uma cautela, porque para entender esse processo, você não pode simplesmente se apropriar do livro e falar, olha, foi isso daqui que aconteceu. Não, não é assim. Não vai ser desse jeito que vai funcionar. Com os outros piratas que a gente viu, essa relação vai ser diferente. A gente vai ter concessões geopolíticas dentro desse cenário aqui, ó, por exemplo, aqui no Caribe, né? No Caribe vai surgir os alcaídes. Os alcaídes são governadores espanhóis dentro dessas possessões hispânicas
que vão proteger, entre aspas, a organização pública ou a administração pública lá. Esses alcaídes, eles vão trocar cartas entre as possessões inglesas e as possessões espanholas, né? Aqui em cima e aqui embaixo. Essas ilhas que vão receber toda esse conjunto de ingleses e irlandeses, escoceses, gauleses, franceses, holandeses, vão residir nessas ilhas como forma de se mudar, né? Se mudar ou tentar uma nova vida fora da Europa, em terras inglesas ou em terras espanholas. Significa que havia piratas espanhóis dentro desse processo? Os registros que a gente tem é de que tinha mais corsários do que piratas espanhóis. O Ever, ele vai ele vai perseguir alguns navios que vão ser navios negreiros, navios que estão nesse translado do Atlântico e até da Índia, né, até da África, para poder roubar essa tripulação, porque era isso que ele fazia, ele capturava navios e ele incorporava essa tripulação ao navio dele, para aumentar o contingente. Então, de 120 marinheiros, ele conseguia uma armada de 3, 5 navios, com 50 marinheiros em cada navio, né? Cada navio com 50 marinheiros. Então, a gente tinha aí mais de 250 piratas, digamos assim. Então, ele era considerado esse rei pirata, diferente dos outros, porque ele tinha essa organização, ele tinha essa mentalidade do gênio do mal para poder fazer uma engenharia social, porque ele identificava quem era e quem não era apto a se corromper, segundo Charles Johnson. Toda essa documentação, ele acrescenta que pode ter tido alterações fantasiosas, pode ter tido aumentos, né, conta um conto, aumenta um ponto. Mas o que vai ficar, por exemplo, a gente pode entender com essas bandeiras aqui, peraí, com essas bandeiras aqui, que o pirata que se identifica como pirata, ele tem que ser muito audacioso, muito corajoso, muito burro, porque andar com essa bandeira, andar com isso significa um status. E o do Henry Everett significa também intimidar os holandeses, os espanhóis, os britânicos, os mouros que estão passando por ali, saber que é ele. Então, cada uma tinha uma identificação, né, um símbolo próprio, que vai comunicar algo. E a maioria desses piratas sabiam da fama dessas bandeiras. Então, quando avistava, por exemplo, a do Calico Jack, que é o mesmo que faz parte da tripulação da Mary Read, Annie Bonny, que a gente tratou no episódio piloto, sabendo que é ele, vão temer a presença desses piratas. E isso vai gerar uma insatisfação entre a corte britânica e os espanhóis e os holandeses, porque vai fazer parte de de uma corrupção, eu diria assim, econômica, porque vai ser prejudicado. As armadas, mesmo que eram frotas que protegiam a costa, eles tinham medo e ficavam intimidados, como, por exemplo, os franceses. Então, esses piratas que foram para a África e ficavam entre a África e o Caribe, eles praticavam essa pirataria de forma ilegal e acabava danificando esse processo, né? Danificando a proteção da própria Espanha e da própria Inglaterra, né? Deixa eu ver o outro mapa, né? Tem uma outra imagem. Peraí. Mas antes disso, eu acho até interessante a gente falar a questão do adendo sobre essas bandeiras. E para quem assistiu os outros vídeos e consegue interligar com esse último e com todos, na verdade, porque todos estão falando sobre essa questão dessa vida pirata, desse imaginário pirata, e só que a gente vai separando, e foi uma questão de uma discussão que a gente trouxe nos vídeos passados, em um dos vídeos passados, sobre essas histórias que muitas vezes aconteceram ao mesmo tempo,
acontecer ali no mesmo período e vão se interligando. Por exemplo, vocês vendo ali, pegando ali nas bandeiras, vocês viram a bandeira do Bonet, né? Vocês viram também a bandeira do Barba Negra. O Bonet e o Barba Negra, eles se conhecem, né? Tem toda aquela questão da história. Se você quiser saber ou se você não lembra, volte para assistir os vídeos passados, né? E tem a do Calico com a Mary. Então, são piratas interessantes e esses aspectos que vocês podem perceber que as vidas deles estão juntamente com um dos outros piratas que vão fazendo meio que uma rede de apoio dentro dessa história. Então, dentro disso, dentro desses aspectos desse imaginário pirata, vocês podem perceber toda a questão do contexto. Né? Aqui, como vocês podem ver, a bandeira do Barba Negra é essa bandeira com coração, é a do coração com capetinha empurrando, e a outra que tem um coração também é a do Bonet. É a do Bonet, que vocês podem ver. Então, são questões até que se entrelaçam. Uma bandeira que eu gostei muito foi a bandeira do Bartolomeu, que também falamos nos vídeos passados, que é essa bandeira com dois bonecos, o que me parece ser um corsário batendo na mão de um pirata. Aqui, essa nona bandeira aqui embaixo, De um do esqueleto, Bartolomeu né? Robert. É de um esqueleto que era retratado esses piratas com o que me parece ser um corsário, um marinheiro, né? É, Entre, é. Com a roupinha do é, marinheiro, né? a roupinha do marinheiro, que traz essa questão dessa referência de que esses piratas famosos, grande parte deles se tratavam de marinheiros que estavam insatisfeitos ou tinha essa questão desse desvio de caráter, como muitas vezes colocam, que vão para a vida da pirataria, né? Muitas vezes colocam, por exemplo, esse lado de Henry Everett, que esses aspectos que ele ia percebendo dentro desses outros piratas, dentro dessas outras frotas que ele ia se assimilando, de pessoas que tinham a questão desse desvio de caráter que poderia ir para a vida pirata. Mas era também se pensar que era uma vida de marinheiro que também não tinha muita uma questão de subsistência, né? Que muitas vezes eles eram deixados de lado, onde as próprias marinhas, tanto britânica quanto a marinha espanhola, tinha a questão de atraso de pagamentos, eles recebiam um pouco, então tinha essa questão dessa vida miserável que era viver no mar naquele período, né, que era a questão de viver numa vida cheia de doenças, digamos, com pouca higiene, mas também os conhecimentos de higiene naquele período eram conhecimentos pífios, né, eram conhecimentos rasos, e traz todos esses aspectos de que eu preciso enriquecer rápido, através da própria pirataria, através desses roubos, para poder viver em paz posteriormente, poder construir minha família. É tanto que quando acontecia essas questões desses abandonos, que nem Aaron foi falando, tinha essa questão de ir se assimilando na própria comunidade, na própria sociedade da ilha que eles eram deixados. Isso quando tinha, né? Porque era comum ser deixados em ilhas que eram desertas. Não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, e simplesmente não vamos lhe matar agora, mas quem vai lhe matar vai ser o tempo, a falta de comida e a falta de água. Então, Exato. esse é um aspecto interessante. Inclusive, no filme do Pirata do Caribe, se a gente for tratar desse imaginário como entretenimento, se você pegar os filmes do Pirata do Caribe, por que que ele é tão bem produzido? Eu diria assim. Porque ele é fiel aos relatos do livro. A direção que vai produzir o Pirata do Caribe, ela se utiliza de muitas coisas que está no livro do Charles Johnson. Como, por exemplo, tem uma parte que o Jack Sparrow ele é abandonado numa ilha e ele tem um armazém de rum na ilha. Você não lembra, eu não sei se vocês assistiram esse filme, eu não lembro qual é o filme, não sei se é o segundo, acho que é o segundo filme. São E vários. aí, e o mito que dá para como é que ele sai da ilha é que ele foi
amarrado em 2 tartarugas até um outro navio. Então, meio que tinha esse imaginário que o Capitão Jack Sparrow tinha, mas que, na verdade, descobrem que estava quase morrendo e um navio passa, reconhece ele, captura ele, porque ele servia como um troféu, igual o Stade Bonnet. Ele tinha essa fama de meio doido, então o Barba Negra, por exemplo, gostou do Bonnet e aí apropriou ele à embarcação. Então, tinha essa questão desse imaginário que o Pirata do Caribe traz, muito fiel ao livro. O desterro, como é descrito, né? Ele é desterrado, o Jack Sparrow ele é abandonado nessa ilha que não tem nada, tem um coqueiro ou outro, mas não tem animal, não tem nada perto, ele não teria como fugir. E ele é abandonado com uma arma, e aqui é descrito, né? Que é abandonado com uma arma, um trabuco, com uma munição só. Ou seja, ou você se mata ou você mata alguém. Tinha isso, tinha essa perversidade. A questão de andar na prancha, a gente já viu, a questão de guardar os tesouros, que eram muitos, ou pelo menos os espólios, em ilhas desertas, que vão servir como aporte teórico para outros livros na literatura, como a gente já tratou da Ilha do Tesouro, do Robinson Crusoe, de diversos outros, como Peter Pan, do Barry. Todo esse imaginário que foi criado é a partir dessa era de ouro da pirataria, que ao longo do tempo que a história vai se apropriar, vai cuidar desse arcabouço. A gente tem outras confluências dentro do filme do Pirata do Caribe, acho que seria muito mais vantajoso também se a gente fizesse essa análise dos Piratas do Caribe, porque apesar de ser fantasioso, de ter muitos elementos fantásticos, ele traz muitos aspectos históricos. Por exemplo, na Ilha de Tortuga, existia a Ilha de Tortuga, mas não essa hoje que tem perto do Haiti. Era uma outra ilha que hoje não tem esse nome. Eu até esqueci o nome, acho, não sei se é nem Trinidad ou outro, outra ilha no Caribe. Essa ilha de Tortuga, quem trata dela é na República dos Piratas do Woodard, né, do Colin Woodard. Ele vai falar que existia uma sociedade pirata dentro dessas ilhas e que no filme do Pirata do Caribe traz que era lá que existia todo esse imaginário bucaneiro, tinha os marinheiros ali. Então, todo o porto, todos os portos, os fortes que ficavam ao redor, não tinham essa mesma oferta de trabalho que tinha em Tortuga, e que a maioria era de piratas. Então, qual era o navio legal que ia até Tortuga para contratar marinheiros de má índole? Ninguém, a não ser os próprios piratas. Então, todos esses navios que saíam da Inglaterra ou até mesmo da África iam para Tortuga para poder conseguir mão de obra pirata, desses marinheiros que ficavam lá entre as ilhas e que sabiam que Tortuga tinha uma contratação, né, de navios piratas, eles iam para lá e era lá, por exemplo, que tem no filme do Pirata do Caribe, que tem uma incursão de um pirata famoso que destrói a ilha, ou, ou vai para outra possessão que algum pirata está preso e acaba destruindo a cidade toda só para resgatar o cara que estava preso. Então existia isso, existia porque base da historiografia é o livro, é o relato do Charles Johnson, ou pelo menos do Defoe. O Defoe, inclusive, escreve outros livros, escreve sobre o Henry Avery, num livro bem curto. Se tiver, se tiver 90 páginas, é muito, eu diria assim. E todo esse imaginário que foi criado, até mesmo do One Piece, como é hoje, como é bem contemporâneo o One Piece, a gente tem outras bandeiras que. Deixa eu até ver aqui. Porque se você pesquisar, sempre vai aparecer alguma coisa de One Piece, né? Até a própria capa do desenho, do anime, é a bandeira de Jolly Roger. Se você pegar aqui, por exemplo. Eu vou pegar uma. Deixa eu parar aqui. Ah, esse ideal também de cada pirata, cada tripulação do pirata tiver essa questão dessa bandeira personalizada também, eu acho muito interessante como eles retratam. Sim, sim. Aqui no do One Piece, essa bandeira, né? Ela é,
ela é utilizada com base na bandeira Jolly Roger, que é uma bandeira contemporânea do século XVIII. Olha, então, se você for ver, sei lá, outras bandeiras, né, que vão aparecer, com outros formatos, eles vão seguir uma lógica das bandeiras dos piratas famosos, desses, desses contraventores, que é essa original. E se tornou um símbolo, é uma semiótica, eu diria assim. Como a gente trata na história, né, da iconografia, Aaron, semiótica, Aaron, é até uma parte né, interessante, porque o anime o anime, o desenho do One Piece, ele traz essa perspectiva do Roger também, é tanto que a bandeira do Roger também tem essa questão dessa espada cruzada, sim, trazendo uma sim. referência direta também ao próprio pirata que realmente viveu. E serve como entretenimento. E aí é o ponto que a É, gente trouxe desde o início, porque essa pirataria, esse conteúdo histórico, ele vai sim servir como entretenimento, tanto para filme, quanto para literatura, quanto para anime, quanto para diversas outras, por exemplo, poemas, poesias, cânticos. A gente já falou aqui, já tratou desse, dessa fonte do Benjamin Franklin, que ele produz um poema sobre o Barba Negra em Boston. E ele publicava folders, né? Aqueles papelzinhos falando sobre a incursão do Barba Negra em Boston. Você vê como era famoso o pirata. Então, esse imaginário, essa iconografia, essa semiótica que permeia, por exemplo, bruxas, vampiros, qual mais? Sei lá, zumbi, todo esse imaginário as fantasioso, múmias, as- pronto, todo esse imaginário fantasioso que a história construiu, né, foi transportado pela história, fazem parte de um imaginário, fazem parte de uma história e entretenimento. Tanto é que a gente tem filmes sobre bruxas, a gente tem filmes sobre vampiro, a gente tem filmes sobre múmia, a gente tem filmes sobre pirata. Então, não é qualquer coisa que a história vai se apropriar. Não é qualquer evento histórico, mas a história, se a gente for analisar desse ponto de vista, para que ela serve? Eu acho que ela também serve para entretenimento, assim como qualquer ciência. Se eu quiser, por exemplo, falar de dinossauros, tem filme sobre dinossauro. Não é um entretenimento? A ciência também não é entretenimento. Se eu for consumir algo, não vai ser por causa de entretenimento. Se eu estou consumindo, eu não estou me alimentando, não estou fazendo nada. Mas a arte, ela também consome o espírito. O ser humano, ele anseia por é, arte. é a famosa frase, a arte imita a vida. A arte imita a vida. Então, é justamente isso. Esse é o ponto que a gente quer trazer, que se a gente assistiu, se a gente leu, se a gente viu e a gente imagina a bandeira pirata, é por causa da história, porque ela realmente existiu. Mas a gente tem que tomar cuidado com os anacronismos, né? A gente tem que tomar cuidado com as fantasias, com o exagero. No caso dos vampiros, e aí eu vou dizer assim, o caso do vampiro surge com Bram Stoker, no século XIX. Ele é um escritor, ele escreve o livro na Irlanda, e o livro do Drácula, como era conhecido, né, o Nosferatu, é um bom livro de literatura que serve como aporte teórico para entender esse imaginário vampiro. Porque ele se apropria de histórias do leste europeu, como Ivan o Terrível, que era o russo. A gente depois, a arqueologia vai se valer de um achado, por exemplo, de canhões, não, de caixões que tinham uma lâmina, né, dentro. Caso essa pessoa se revivesse no caixão, ao ela levantar, ela cortaria o pescoço e morreria de vez. A gente tem também, nesses caixões no leste europeu, foram achados agora recentemente, 2017, 2016, estacas de madeira nos corações, como era usada, né? E aí, tem uma questão curiosa, que se você assistiu Blade de 1900 acho que é 98 ou 99, eu não sei quando é que Blade foi produzido,
apropriado dos quadrinhos da Marvel e tudo mais. O Blade usa balas de prata para matar vampiros. E a bala de prata era usada para matar lobisomem, não era usada para matar vampiro. Então, essa apropriação cultural que foi feita erroneamente, né, do alho, todo esse imaginário que a gente não vai tratar aqui, a gente poderia até tratar de vampiros, de bruxas, essas coisas. As bruxas, por exemplo, na Idade Média, eram associadas aos judeus. Então, por que que a bruxa tem um nariz comprido, tem verruga e tem aquele chapéu, né, de cone? Porque era o estereótipo judeu da época, na Idade Média. E essas bruxas, né, essa bruxaria, como a gente tem um livro muito bom do Richard, Jeffrey Richards, livro perfeito, chamado Sexo e Desvio da Nação. Sexo e Desvio da Nação, o resto eu não sei o que que é. Mas ele descreve É isso mesmo. não é? Mas tem um resto o do Isso. livro, o nome do livro, esqueci agora. Na Idade Média, alguma coisa na Idade Média. Pô, tem esse livro, Eram mas eu não dessas, tô com ele aqui. eu também tenho. Essas populações renegadas, por exemplo, prostitutas, leprosos, judeus, hereges, ele trata toda essas mitologias no livro, inclusive o mito da bruxaria. A gente tem a Silvia Federici, que trata sobre essa bruxaria, a gente tem a bruxa, Caliban e a Bruxa, né, que também é da Silvia Também Federici, de Silvio. que ela vai tratar desse imaginário da bruxaria. Então, a pirataria, olha quem apareceu para falar de bruxa. Você quer falar alguma Vai coisa? falar de bruxa. Não, é só. É porque eu ouvi, né? Então, como é a minha área, digamos assim, você falou Curiosa. dos renegados, e aí eu lembrei do livro de Jeffrey Richards, né? Sexo e Desvio da Nação, que é muito, Sim, muito, muito bom, que sim. fala sobre justamente esses grupos sociais que eram Ah, literalmente o, demarcados, né? o Para nome serem. do livro é Sexo e Desvio da Nação, As Minorias na Idade Média. As minorias na Idade Média. E, Isso. E é bastante interessante para entender também o contexto da época, né? Porque a gente só vê em filmes, principalmente bruxa e não sei o quê, mas nunca pensa na questão dos Harry judeus, tá Potter, aprendendo muita coisa. os Harry Potter, judeus. só que aí já é. Nem fala, na verdade, a cronologia direito, né, de Harry Potter, mas não é da Idade Média, com certeza. Mas, e se Sim, tivesse sido, todo mundo tinha ido para a fogueira. sim, Mas sim. é bem interessante correlacionar, né? Usar essa história conectada, como eu já tinha falado em outro episódio, para entender. Sim, sim. Essas histórias fantasiosas que surgem na Idade Média, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, como, por exemplo, os contos dos irmãos Grimm, eles fazem parte de um imaginário, de uma cultura mitológica europeia, que é apropriado intelectualmente pelos contemporâneos europeus, como vai acontecer no Brasil, na década de 20, na década de 30, a preocupação dos autores brasileiros, da historiografia brasileira, era de retratar o o ser servil brasileiro, que era o indígena e o negro, né? Então, a gente tem Iracema, a gente tem Macunaíma, a gente tem o Cortiço, a gente tem todos esses autores da literatura do século XIX, do século XX, que vão usar desse arcabouço mitológico que é, por exemplo, o mito do indígena heróico, o mito das três raças, que vai surgir no Brasil, como vai surgir na Europa, como vai surgir lá a questão das fadas, a questão das bruxas, a questão dos zumbis, enfim, todo esse imaginário cultural pop que a gente tem lá vai surgir nos Estados Unidos, vai surgir no Brasil, vai surgir em qualquer outro lugar, né? Diga isso. Sobre isso, né? O imaginário popular, no caso, o folclore, principalmente na Europa moderna, por exemplo, esses contos que a gente conhece, que a Disney, né, reprogramou, ressignificou a coisa para ficar bonitinho, eram Eu poderia histórias falar da Disney também. A gente eram podia falar da histórias Disney também. de sobrevivência. Então, as histórias reais, no caso, vai estar falando sobre estupro, sobre as fomes, as guerras, a Sim. questão da natureza mesmo, quando a agricultura não favorecia. E aí, em determinado momento,
esses irmãos Green e outros também vão usar dessa cultura que era oral, principalmente, para meio que moldar, né, para aquela burguesia que estava surgindo, para contar para as crianças e tudo mais, porque não pode falar do terror, né, para as crianças. Era historinhas de dormir e tudo mais, e foram adaptadas. Então, os piratas, como a gente já está falando, né, muito nesse curso, eles trazem também todos esses estereótipos até chegar hoje em dia, no caso, né? Que quando a gente pensa pirata, vem logo um homem barbudo com tapa-olho, um chapéu com uma caveira, papagaio e uma perna de pau. E aí tem todo um processo bem longo, bem demorado, não é de uma hora para outra que é formado isso. E tem várias outras influências também. Não dá para pensar só pela maioria dos piratas serem ingleses, né? Terem sido ingleses. Não dá para falar que por causa dos ingleses. Não. Tem outras culturas, né? Tem toda uma circularidade cultural nesse processo. E é importante tem piratas árabes, por exemplo, que a gente não tratou e também não vai tratar. Os chineses que nós tratamos também. Chineses. Sim. Chineses. E parte também de que ponto da cultura, né, do mundo que a gente está falando. Por exemplo, o Ocidente não costuma lembrar muito do Oriente. Então, os contos vão ser focados, né, no Ocidente e tudo mais. Quem faz muito esse ideal de ressignificar essas questões dessas grandes histórias, essas histórias que foram passadas, é a própria Hollywood, né? Podemos ver isso também nos aspectos de diversos filmes de diversas culturas, sobre a questão de filmes de múmia, filmes de zumbi, ou de zumbi não, filme de vampiros, filme de lobisomem, tudo que a gente veio tratando, que o próprio Hollywood ela absorve e repassa. Então, muitas coisas do que temos no imaginário hoje, do que seria esses seres místicos, se trata também dos próprios filmes que a gente foi assistindo, tanto os filmes das histórias infantis, tanto os filmes mais adultos, com a questão de matança e tudo mais, na questão dos roubos, e essa forma de ressignificar esses títulos para adaptá-los e transmiti-los para a questão da própria cultura pop, que é a questão desse consumo de massa, esse consumo dessas artes, do que seria essa sétima arte. Sim. Deixa Mas só também outro adendo é que já estamos chegando ao fim, já passamos de 1 hora de gravação já. Já estamos finalizando o nosso curso, esse daqui sendo o último episódio. Aí só vamos agora ver o fechamento de pensamento de Jovem Aro e vamos finalizando aqui o vídeo. Já ficou muito extenso, mas eu só queria trazer, por exemplo, esse gancho que Iris falou, para falar desse imaginário pirata, né? Dessa apropriação dessa cultura. Olha, por exemplo, essa imagem aqui, vou abrir essa imagem. Para a gente entender, por exemplo, peraí, deixa eu até abrir ela em outra guia e eu jogo ela para lá rapidamente. Para a gente entender que esse pirata aqui, ó, o Gancho, aí é do Capitão Gancho, do livro do Peter Pan. Esse papagaio aqui é do livro do Stevenson, Robert Louis Stevenson. Esse pirata aqui, esse papagaio, na verdade, é do Long John Silver. Essa roupa, essa indumentária toda é do Pirata do Caribe. O chapéu é o chapéu de almirante, os marinheiros não usavam esse chapéu. O brinco não eram nas duas orelhas e era para guardar como se fosse uma peça, né? Uma peça de ouro, porque caso ele fosse preso em outro lugar, ou se ele fosse vendido, sei lá, sequestrado, porque tinha isso, né? Os piratas eram vendidos. Ele poderia comprar ou ele poderia pagar o resgate dele com esse brinco. Eles não usavam brinco nas duas orelhas, era um brinco em uma orelha só, por causa do tiro de mosquete. A barba, eles não usavam essa barba gigantesca, quem usava barba eram os capitães pirata, porque a marinha não permitia barba, até hoje não permite. O tapa-olho
era para eles enxergarem dentro do porão do navio, porque a retina não, a íris aumentava, né? E aí conseguia ampliar o campo de visão, e é usada para você olhar debaixo de lugares escuros. Esse tronco aqui era o pelourinho, como a gente vai ver que o pelourinho ele é apropriado desde a Idade Média até os dias de hoje, que é um tronco que servia como punição de qualquer pessoa. Por exemplo, o Daniel Defoe, era um inglês branco, para você tirar dessa imagem que quem estava no pelourinho eram pessoas escravizadas e negras. É, o pelourinho era uma humilhação pública, então qualquer um poderia participar de um pelourinho. Mas não era só o tronco, às vezes era como a gente vê em filme, que o cara fica com a mão aqui, né? A mão e o pescoço preso num negócio de madeira. Então ele ficava assim, como forma de humilhação, e ele era chicoteado nas costas. Então todo esse imaginário, por exemplo, das pistolas, essa imagem que a gente tem, ela não é real. Ela não é o que aconteceu, pelo menos, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso. A gente deixou muitas coisas de fora, porque se a gente fosse falar muito, a gente ia acabar trazendo o livro inteiro e não tem como. É mais fácil você ler. A gente pode futuramente, daqui 2, 3 anos, falar sobre bruxas, falar sobre zumbis, mas depois de 5 horas de vídeos gravados, né, desse mini curso gigantesco, a gente não tem mais saco para fazer. Então, esse vídeo pode ter ficado longo, extenso, né, cansativo, porque a gente também está cansado, também por causa de um prazo que a gente vai disponibilizar esses vídeos ainda nesse dia 15, que é hoje, a gente está gravando hoje, que é dia 15 de dezembro, e lançar na plataforma do YouTube para a gente. Qual foi o nosso intuito, né? Fechando já, finalizando. Foi tentar passar a história de uma outra forma, de uma outra didática, né? Como um mini curso, como uma série de vídeos, para tentar desmistificar, ou pelo menos tentar entender essa organização social. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, dá like, aquelas coisas todas. E um forte abraço. Tchau, tchau. Davi, Iris, Tchau, se quiserem tchau. complementar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.